Você está ao vivo? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Um abração para vocês nessa quinta-feira. Hoje está mais quentinho para cá. Tá gostoso. O dia estava mais quente, né? Quero saber de vocês aí, da onde que é. A Edainha chegou. Boa noite, boa noite. Olha só, estamos aqui começando mais uma live hoje. Hoje promete, como sempre promete, né, gente? Ó, eu vou falar, eu fico maravilhado com as pessoas que vêm aqui. Daqui a pouco eu vou falar dele novamente. E aí, como é que está o nosso som? Como é que está o nosso som? Tá bom? Aê, Rafael, você que eu ia falar. Que maravilha. Ó, um abraço para você, meu querido. Muito bom te ver aqui, viu? Ótimo. Oi, Dê. Boa noite, Dê. Prazer te ver aqui também, nessa quinta-feira, que a gente traz sempre gente maravilhosa, com terapias maravilhosas, para apresentar para todos nós, termos opções. Ei, chegando aí, vibrando emoções, já já. E hoje, mais uma vez, como eu falei, promete. Ô, Fer, minha filha chegou aí. Segura a ponta aí, Fer, que você vai adorar, viu? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado. Opa, ótimo. Gente, como tá falando, coisas excelentes sempre acontecem aqui, porque a gente aprende muito. É muita gente boa que vai trazendo informações para nossa vida, para nossa saúde, ajudar a gente em tudo. E hoje não podia ser diferente, né? Eu vou falar com a Carla Anschau. Anschau. Ô, gente, você me desculpe, mas eu tive que perguntar para ela. Carla, como é que fala esse nome seu? Porque é diferente, né? E bonito, nome forte. E ela é esposa do nosso querido terapeuta que está aqui hoje. Ele já esteve presente com live passada com a gente. O nosso amigo Rafael Viana, tá bom? Ele é terapeuta também. E olha lá, falou muito bem, foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso mesmo. Karina, boa noite. Gabi, boa noite. E a esposa do nosso querido terapeuta vai falar conosco sobre o que é o código das emoções. Eu quero saber, né? Nutri, Tati Flores também, boa noite, muito obrigado. Karina, olá, tudo bem? Ótimo, melhor agora tendo vocês todos aqui, né? O que é o código das emoções? E aqui tem uma ligeira informação, tudo está registrado e todas as informações estão em nosso subconsciente. Isso, Karina. Ela é maravilhosa e ela vai falar muita coisa para nós aqui hoje, tá? Então eu vou chamar a nossa querida Carla TikTok. E ela vai já. Juju, boa noite, bem-vinda a esse cantinho dos terapeutas. Então eu já chamei a cara. Opa, boa noite! Oi, tudo bem? Boa Que noite. maravilha! Gente, vocês têm um brilho maravilhoso, sem seu marido, viu? Ô, gente Que bonita, senhor! obrigada. Muito E obrigada, muito aí, cara, tá agradecida. tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Friozinho aqui, né? Tá voltando o friozinho, ainda não veio com tudo, parece que sábado vem com tudo, mas já estamos com friozinho aí. Oi, Karina. Karina é minha irmã, já Ah, tá é, Karina, aí. prazer. Karina, Ótimo. terapeuta também. Daqui a pouco é outra opção aí para te chamar para uma live, né? Opa, já está convidada, Karina, já está convidada. Me Colocar a fala o família toda aí. seguinte, comenta quem que é você, o que você faz, da onde que é, depois nós vamos entrando no nosso papo. Certo. Eu sou a Carla, muito prazer. Muito obrigada pela presença de todo mundo aí nessa live. E eu sou de Porto Alegre. Eu sou natural da Serra Gaúcha, mas hoje eu moro em Porto Alegre. Eu sou educadora física, trabalho com atividades aquáticas, natação e hidroginástica.
E venho já há um tempo buscando essa parte das terapias integrativas, mais energéticas, para trabalhar não só com o corpo físico, mas também com a parte vibracional, com a parte energética das pessoas, poder ajudar um pouquinho mais, além da parte do corpo físico. Que maravilha! E me fala, como é que a Carla entrou nesse meio, nesse campo? Foi um mergulho, um escarpado duplo? Como que foi isso aí? Conta pra nós. Então, quem abriu os caminhos das terapias lá em casa foi a minha irmã, foi a Karina. Na verdade, a minha mãe, a Juju é minha mãe, olha aí, ó. Oi, Juju! Família... Boa noite, parabéns! Na verdade, a minha mãe, ela sempre foi meio bruxa também, né? Conhecimento de ervas, de chás. Então, já tem essa coisa na família, assim, voltada para as terapias complementares, digamos assim, né? Mas quem abriu o caminho para olhar para a espiritualidade de uma forma diferente foi a minha irmã. E através dos incentivos dela e das reflexões dela, eu comecei a me identificar com isso também. Meu marido também começou a se identificar com isso também. Ele é formado em fisioterapia e também percebeu que tinha alguma coisa a mais para ser explorada, não só essa parte física das pessoas, mas também essa parte energética, a parte vibracional. Eu comecei a primeira formação que eu fiz foi a formação de Reiki, nos níveis 1 e 2, mas percebia que ainda não estava ali o meu caminho, ainda não tinha me achado. Aí eu fui atrás, fiz formação de leitura de registros akáshicos, que para mim não fluiu, para não me identifiquei, não funcionou tão bem. E assim a gente vai buscando, vai procurando a técnica com qual a gente se identifica, né? E aí, pandemia chegou, todo mundo em casa, e agora? Vamos buscar informação, né? E através do Instagram, uma propaganda de um canal que é como se fosse o Netflix da espiritualidade, que é o Gaia.com. Tem muita informação lá, tem seriados, enfim. E tinha alguns acessos gratuitos em função da pandemia, em função de estar todo mundo recolhido em casa naqueles primeiros meses da pandemia. Eu vi uma entrevista do criador do Código das Emoções e aquilo ali me chamou muito a atenção. Sabe, quando bate assim, nossa, eu já reverberou em você. Uhum, e aquela sensação de, nossa, eu já trabalhei com isso, não é possível, porque é muito familiar, assim, é como se eu já trabalhasse com esse método há muito tempo. Eu fui saber mais informações e eu fiz a formação durante esse recolhimento inicial da pandemia, né? Fiz a formação, toda a formação é feita online. Inclusive tenho aqui o livro. Essa é a edição em inglês, tem uma edição em espanhol também, tem em português de Portugal também, se eu não me engano. E depois eu fiz a formação em agosto do ano passado, agora está fazendo um ano, agosto do ano passado eu comecei já a trabalhar com a técnica. E estamos aí, descobrindo todas as possibilidades, né, que existem com o Código das Emoções. Às vezes existem caixinhas de surpresa, né, que eu vou descobrindo novas possibilidades ao longo do trabalho. Eu acho que é assim com várias técnicas também, né? A gente vai descobrindo ao longo do que vai trabalhando com ele, né? Uma vai puxando a outra, né? Exatamente. E me sinto muito, muito realizada, assim. É uma técnica que eu me identifiquei muito com ela. Me sinto realizada com o meu trabalho de atividades aquáticas também e me sinto muito realizada com esse trabalho energético de liberação de emoções aprisionadas também. Então, estou num caminho bem bacana, estou bem feliz. Que legal. Cara, geralmente, nós que mexemos com terapias, nós procuramos esse universo porque estamos num momento difícil da vida, familiar, pessoal, relacionamento, etc. Com você foi igual ou não? Isso veio? Em termos sim, porque chegou um momento que parecia que faltava alguma coisa, até de identificação, de identidade minha, assim, né? De perceber, bom, quem é a Carla? O que a Carla veio fazer, né, nessa vida, nesse plano? O que ela tem a contribuir para a humanidade, enfim, né? Eu acho que foi num momento de eu tentar buscar o meu propósito mesmo, né? E acho que a busca pelo propósito, ela não encerra nunca, né? A gente está sempre... Evolução. Exato, né?
Eu sei que foi por esse caminho, assim, de auto-identificação, de tentar perceber, assim, bom, quem é a Carla? O que ela veio fazer aqui? Né? Eu estava me sentindo, era um período onde meio perdida, assim, sem muito saber o que fazer, não sabia se eu ia continuar na educação física, se não ia, mas nesse sentido, né, de se conhecer e de saber o que eu vim fazer, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso contribuir, né, para a humanidade, enfim, né? E aqui a Caroline está falando que a Carla veio para nos libertar. Ah, Olha que querida. maravilha! Olha só que o fã-clube é Querida. grande, viu? Ô, Carla, o que é esse código das emoções? Se você puder dar uma explicação para nós, o que significa isso? Claro, vamos lá. Falar um pouquinho também sobre o criador do código, né? Como é que ele chegou nesse instrumento, né? Ele foi criado pelo Bradley Nelson, é o nome dele. Ele trabalhava com quiropraxia. E ele começou a descobrir ele começou a perceber que que a quiropraxia ela tem essa técnica de liberar segmentos que estão travados, que estão com dor, a pessoa fica com algum desconforto, alguma contratura e tem as manobras para destravar e perceber como que está o corpo organizado e tentar organizar o corpo de uma forma mais saudável, enfim. Ele percebeu que determinadas situações que ele liberava aquela contratura ou aquele desalinhamento, né, aquele desequilíbrio no corpo, ele voltava. E aí ele começou a se perguntar, tá, mas se eu liberei, por que volta? Por que um determinado desequilíbrio ósseo volta? O que acontece com isso? E aí ele começou a perceber essa parte mais vibracional, mais energética, que também influencia nos nossos alinhamentos, nas nossas dores, no nosso corpo como um todo, né? E aí ele foi estudando, tem a parte da bioenergética, que também trabalha com alinhamentos e com emoções também, então ele se baseou nisto também. O código das emoções é como se fosse essa parte da liberação das emoções aprisionadas da bioenergética, mas um pouco mais rebuscada, porque ele consegue detectar as emoções de formas diferentes ainda, de diferentes formas como elas podem ficar aprisionadas, porque elas podem se organizar de algumas formas específicas, né? Então foi isso. Em 2007 ele lançou a primeira edição do livro, o Emotion Code, apresentando essa técnica, né? Introduzindo essa técnica para as pessoas. Agora já está na segunda edição e ele também já lançou o código do corpo, que seria o Body Code, que aí são dimensões mais específicas do corpo, que aí fala também sobre sistema imunológico, sobre vitaminas, sobre toxinas. Então é um outro trabalho mais completo, onde até o código das emoções está inserido nesse Body Code, que aí é uma etapa mais para frente aí, que eu também já estou pensando em fazer essa formação também. Mas o código das emoções, então falando, né, especificamente o que é isso, né? Ele descobriu que de acordo com as situações que a gente vive, a gente sente uma emoção com aquela situação que a gente vive, e essa vibração dessa emoção, ela pode ficar presa na gente, ela pode ficar presa no nosso campo energético, no nosso corpo. Uma vez ela presa, aprisionada, ela começa a causar desequilíbrios. Então, digamos, se eu tenho um pouquinho da minha vibração contaminada, digamos assim, com uma emoção de raiva, por exemplo, vai ser muito mais fácil de eu sentir raiva, porque um pouquinho do meu ser já vibra na vibração da raiva. Então, a gente sabe que vibração semelhante atrai semelhante, né? Então, imagina, se uma pessoa passou por situações muito difíceis durante a vida, onde tem raiva, desesperança, mágoa, amargura, o corpo dessa pessoa, o campo energético dessa pessoa vibra nessas vibrações também. Então, a chance de ela atrair situações que façam ela vibrar dessa forma é muito mais fácil ela atrair, né? E aí, o que a gente consegue com o código das emoções? Consegue descobrir quais são as emoções que estão aprisionadas, consegue descobrir qual foi o evento, em que momento isso aconteceu. Porque a gente consegue descobrir quantos anos a pessoa tinha quando essa situação aconteceu. E geralmente assim, digamos, Marcos saiu aqui, conseguimos encontrar uma emoção de mágoa e é de quando tu tinhas 30 anos. E aí o que tu vais fazer? Tu vai fazer um trabalho de memória 30 anos, tá? O que aconteceu quando eu tinha 30 anos? E aí vai tentar buscar.
Aí a gente pode fazer mais perguntas, né? Tá relacionado a campo familiar, a campo profissional, estudos. Tá, campo profissional, digamos. E aí, pimba, vem uma situação na tua mente. Nossa, é mesmo, aconteceu tal coisa. E tu já nem lembrava mais dessa situação. Só que como a gente está trazendo essas informações do subconsciente para o consciente, a informação vem para a mente. É impressionante, é mágico, é mágico. No momento que a gente começa a trazer os detalhes da emoção, quando ela foi relacionada a quê, a história vem para nossa mente, como se fosse um passe de mágica, realmente. E são situações assim que geralmente as pessoas falam, nossa, eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Porque não está ali permeando a parte consciente da mente, ela está escondidinha no subconsciente. Mas a emoção aprisionada está lá, causando os desequilíbrios, causando todos os prejuízos para o nosso equilíbrio energético e equilíbrio corporal. Muito interessante isso aí. Ô, cara, isso aí tem a ver com cinesiologia aplicada, kinesiologia? Não, né? É que aí é mais para a parte da vibração mesmo, né? A cinesiologia seria mais parte física, não sei, tem alguma técnica específica sobre isso? Tem da cinesiologia que as emoções podem estar travada ou cravada como uma pedra na terra, num determinado músculo, e a pessoa não tem, ela é claudicante, não movimenta braço, tem qualquer dificuldade. Sim, pode ter a ver, sim. Geralmente tem alguns desconfortos musculares, a pessoa pode vir, eu tratei uma pessoa que tinha dores na lombar, muito fortes, não conseguia dar nem uma varridinha, assim, que ficava com muita dor na lombar. Então teve uma série de emoções aprisionadas que ficaram presas naquela região da lombar, trazendo dores. Então, quando as emoções elas estão mais para a superfície, digamos assim, elas começam a somatizar, começam a trazer dores musculares mesmo, dores corporais mesmo. E a gente consegue detectar quais são essas emoções, fazer a liberação delas. E as dores e os desconfortos, eles tendem a diminuir bastante. Esse caso dessa pessoa que eu atendi, a lombar dela diz que é outra, que ela foi muito eficiente a liberação das emoções. E no caso de doenças também, isso tem uma ligação também com essa parte de doenças específicas? É muito difícil que não tenham emoções aprisionadas relacionadas com qualquer coisa que a gente esteja passando. É muito difícil que não. Se as emoções não forem a causa principal, elas vão estar ajudando a piorar o quadro. Então, de alguma forma, elas sempre vão interagir negativamente no que a gente estiver passando, algum problema de saúde, alguma situação, né? E pode ser geradora de doença, então. Pode, porque desequilibra, né? Então, assim, e aí dá para fazer alguns paralelos com os chakras também, né? Tu tem os chakras e tem os órgãos que são ligados a esse chakra. Se são emoções ligadas a esses chakras, vão ser também as emoções que vão agir nesses órgãos, nesses segmentos. Então, os desequilíbrios, eles também estão relacionados com os chakras, tem tudo isso, né? Porque emoção também tem muito a ver com os chakras, né? E hoje em dia, quem que procura a Carla para fazer tratamento? Nossa! Te digo que predominantemente mulheres. Olha só. Mulheres, mas idade, nossa, não tem um padrão, assim. Eu vejo que são pessoas que estão em busca de se melhorar, de autoconhecimento também, mas de melhorar alguma questão de dor, alguma questão de não conseguir se identificar em algum trabalho, alguma profissão, sentir que a vida está meio travada, porque as emoções aprisionadas, elas também podem interferir nisso, né? Tem uma situação que a gente chama de muro do coração. Primeiramente, as nossas emoções, as emoções aprisionadas, elas ficam no nosso campo energético, no nosso corpo. Quando o nosso subconsciente percebe que ele precisa nos proteger de uma forma mais eficiente, mais brusca, digamos assim, ele pega essas emoções aprisionadas que estão espalhadas no nosso corpo e aglutina elas em volta do coração. Então, por isso que a gente chama de muro do coração. É como se fosse uma muralha energética em volta do coração mesmo. Se a gente levar em consideração que o coração manda muito mais informações para o cérebro do que recebe, se eu tiver uma parede energética bloqueando, não impedindo, mas dificultando essas informações saindo do coração para o cérebro,
essas informações elas já vão chegar diferentes, vão chegar com vibrações diferentes. Então, aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Ah, ouça o seu coração, siga o seu coração. Se a pessoa tem um bloqueio energético em volta do coração, fica um pouco mais difícil, né? Com certeza. Porque, exato. Então, geralmente, questões assim de dificuldade de identificação com algum trabalho, com algum relacionamento amoroso, com amizades, de não conseguir se encontrar o seu lugar no mundo, geralmente tem a ver com o muro do coração. Essa proteção do subconsciente, em curto prazo, ela é benéfica. Se tu passa por algum trauma muito importante, que tu precisa dar aquela segurada para resolver os problemas. Preservação. Que precisa resolver isso aqui. É um trauma, é uma situação complicada, difícil. Ok, o muro do coração ele vai dar uma segurada para tu conseguir resolver esses problemas. Mas isso a longo prazo vai te trazendo prejuízos, justamente por essa dificuldade do coração de se comunicar com o cérebro, né? E essas influências na parte doméstica, dentro do lar, tem algum prejuízo nesse caso? Que você sim. trata também para poder melhorar a família, relacionamento, esposa, marido, etc.? Sim, sim. Porque o que pode acontecer? Em virtude da pessoa ter o muro do coração, ela pode acabar atraindo pares que não sejam tão benéficos, que não sejam aí a coisa fica feia. Que não sejam relacionamentos saudáveis também. Então imagina, se a pessoa tem ali na vibração dela insegurança, baixa autoestima, existem emoções de inutilidade, indignidade. Então pense, uma pessoa que está vibrando nessas emoções, qual é a chance de ela conseguir atrair um par romântico benéfico, né? Numa relação saudável, benéfica. Acaba sendo, como a gente estava falando antes, o igual chama o igual, né? Aqui para Minas Gerais a gente fala que as pessoas acabam dando tiro no pé. Eu não sei se aí tem isso também. Tem. Está sempre um relacionamento atrás do outro, sendo fatídico, naquela situação, talvez até uma situação mal resolvida. Aí a Carla repetição de padrões. Isso aí. Aí a Carla consegue abrir esse estado emocional da pessoa, localizar aquele ponto específico, trazer à tona. Como que é o sistema? O que acontece? A pessoa precisa fazer o tema de casa também. Então, assim, eu vi que tem umas perguntinhas aqui, depois eu vou dar uma olhada melhor. Mas para explicar esse lado. Por que a pessoa precisa fazer um tema de casa? Digamos lá, ela veio para eu não dou certo em nenhum relacionamento e eu quero saber por quê. Bom, aí vão começar a sair algumas emoções. Pode ter emoção aprisionada de relacionamento com familiares, enfim. Mas geralmente sai em situações bem específicas. Algum momento da vida que ela viveu e tem muitas emoções aprisionadas daquele período ali, né? Alguns períodos assim bem específicos. Se a pessoa... Porque assim, a gente descobriu as emoções, descobriu a idade que a pessoa tinha, descobriu quais eram as situações que geraram aquelas emoções. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa olhar para esse cenário e entender o que está acontecendo, né? Quais foram os comportamentos dela naquela determinada situação que fez ela aprisionar aquela emoção aprisionada, né? Aquela emoção. Como que isso se repetiu numa outra história mais para frente, que ela acabou aprisionando as emoções parecidas? Que ciclos são esses que se repetem? Ela precisa olhar para esse cenário, esse mapa de emoções aprisionadas, tomar isso como a responsabilidade perante isso, para daí fazer as mudanças necessárias. Porque a gente sabe, nenhuma técnica de saúde complementar, né, de técnica de... Agora me fugiu a palavra, né? Mas, complementar, integrativa. Isso. Nenhuma técnica vai fazer milagre. Nenhuma técnica faz o trabalho sozinha. Tu precisa tomar responsabilidade sobre essa cura tua que está acontecendo. Então funciona nesse sentido. A pessoa precisa olhar para aquilo que está acontecendo, fazer um pensamento crítico sobre isso. As pessoas que fazem acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo, eu sempre digo, leva essas emoções aprisionadas que saíram para a tua sessão. Discute ela na tua terapia, porque daqui a pouco lá na terapia tem algum pontinho desatado que não está conseguindo fazer ligação, e aí com essas datas e esses eventos específicos que saem na liberação das emoções aprisionadas, lá na terapia a pessoa consegue fechar o quebra-cabeça.
É interessante isso. Uhum. Muito interessante mesmo. Criança tem esses problemas? Tem quantos anos? Tem. E a gente pode já ter emoções aprisionadas pré-natais, de Não situações brinca. difíceis, de situações difíceis que as nossas mães passam. Então, se a nossa mãe passou por alguma situação difícil quando ela estava nos gerando, né? A gente já pode ter emoções aprisionadas pré-natais, que foram geradas pela nossa mãe. Que interessante isso aí. Uhum. E esse desbloqueio, você tem que voltar lá no interior materno para poder pensar nisso, Não, para não. fazer Daí análise? nesse caso não. Nesse caso não. A gente identifica. Quando é uma emoção pré-natal, o que a gente precisa saber? Qual é a emoção, de que trimestre que ela foi. Se ela foi no primeiro trimestre da gestação, no segundo ou no terceiro. Como é uma situação que a mãe passou, a gente não precisa saber mais detalhes sobre aquilo. Sabendo que ela é uma pré-natal, sabendo qual foi, em que trimestre que ela foi aprisionada, a gente já consegue fazer a liberação dela. E essa liberação, precisa de várias vezes para fazer? Desculpa. Ou tem caso que você chega na pessoa, faz a pessoa pronto, dá aquele start, como você falou no início. Uhum. Pegou e dali por frente ela já fica bem. Então, depende. Depende. Porque assim, às vezes a pessoa não está pronta para a liberação de emoções aprisionadas. Às vezes, a liberação de emoções aprisionadas não é o que a pessoa precisa naquele momento. Então, tem tudo isso. Porque para algumas pessoas, questão de 2, 3 sessões é o que eu faço com radiestesia, eu faço com o pêndulo. Questão de 2, 3 sessões, o pêndulo já me diz que não tem mais nada para liberar, tá tudo certo, deu, acabou. Mas A hora, isso não quer dizer que a pessoa não tem mais emoções para serem liberadas. Ou ela não está aberta o suficiente para trabalhar nessas coisas todas que podem vir, ou ela não está pronta ainda, ou ela precisa passar por alguma outra técnica, alguma outra coisa para ver de outras formas, enfim, ter um autoconhecimento e um trabalho de autoaceitação também. Então, às vezes, a resposta do que ela precisa não está no código das emoções, às vezes está numa apometria, às vezes está numa constelação familiar. Então, depende. Tem pessoas que a gente passa de 10 sessões e sempre vai ter coisa para liberar. Por quê? Porque existe uma identificação da pessoa com a técnica e existe uma aceitação, uma abertura para que esse trabalho aconteça. Então, aquela técnica está servindo para ela está fazendo um crescimento e uma melhora do autoconhecimento com essa técnica. Mas no momento que chegar assim, não tem mais nada, ou a técnica para a pessoa já não vai servir mais, não é por ali, ou a pessoa não está pronta para fazer a liberação naquele momento. Também pode acontecer. Então é de pessoa para pessoa, depende muito. depende muito. Ô, gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na sala. Carla, se você quiser ir dando uma olhada nas perguntas aí, você já me Isso, ajuda. deixa eu ver aqui. É Todas as verdade. pessoas que estão aqui na sala, vou pedir um favorzão para vocês. Sigam a Carla, siga o Rafael. Cara, esse cara, ele deixou saudade. Rafael vai ter que voltar. Você também, Oh, cara. Mas eu estou puxando sardinha pro Rafael. Hoje é dia do homem, viu, Rafael? Parabéns para nós. olha só, parabéns. Você viu só? Ô, gente, manda um aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem dessa live sobre esses assuntos que nós estamos conversando. Talvez a gente possa estar dando um empurrão na vida da pessoa que a gente conhece, às vezes até que a gente não conhece. Porque eu mando para um amigo, o amigo lembra de um amigo dele que E precisa assim vai. conhecer e assim vai indo. Então não deixe de compartilhar isso, não deixe de deixar gravado para você no seu celular ou no seu computador que você estiver assistindo, tá bom? Vai ser muito importante. Carla, tem Ó, pergunta? tem, a Karina, minha irmãzinha, fazendo aí as ajudinhas. Opa. Quando estamos em ressonância com essas emoções negativas, os bloqueios podem somatizar no corpo, né? Sim, exatamente, era o que nós estávamos falando, né? Então, determinadas situações, que nem essa pessoa que eu citei antes, da dor na lombar, né? O problema dela foram situações bem específicas de âmbito financeiro. Ela passou por questões financeiras muito difíceis e, geralmente, a gente pesquisou especificamente por emoções aprisionadas, atuando nessa dor lombar. Então, a gente consegue pesquisar especificamente por questões específicas, né?
E a maior parte das emoções que saíram nesse caso foram emoções de âmbito financeiro. Então, depende. Se tu tens já uma parte do teu corpo fragilizada, a chance de tu somatizares e de tu aprisionares essas emoções nesse lugar que já está fragilizado é muito maior. Então, sim, faz a somatização no corpo físico, sim. Esse tema de situação financeira que o Brasil está passando, a sua clientela vai aumentar, porque nós estamos somatizando tanta coisa, está tão difícil para todo mundo. Né? É verdade. E até para estresse pós-traumático também é bem interessante. Interessante, né? Uhum. Assim, uma dica simples, lógico, não é uma consulta, mas como que eu resolvo os meus temores, os meus medos de não conseguir pagar a conta, de estar passando dificuldade em casa? É só um conselho, uma visão que eu possa ter para acalmar o meu ânimo, que eu acho que é o ânimo de muita gente que está passando nessa situação difícil. Olha, eu diria que o floral ajuda bastante a equilibrar, a dar aquela segurada nos ânimos. Os florais, eles podem ajudar nesse sentido. Eu acho que um dos grandes problemas aqui da nossa população brasileira é a falta de conhecimento financeiro, né? De saber um pouco sobre saúde financeira, né? Deveria ser ensinado na escola, né? Então tentar grau já ter essa matéria. Tentar se munir de informações, né? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance, né? Claro que a gente tem realidades tão distintas, né? Às vezes situações muito, muito precárias, mas tentar se munir de informação. Às vezes não tem munir de informação, é tentar se conseguir o dinheirinho para ter uma refeição. Né? Então, a gente tem, assim, mazelas de diversos âmbitos, de diversas gravidades, né? Mas se a pessoa puder investir, eu acredito que um floral seria interessante para dar uma primeira equilibrada para conseguir organizar os pensamentos. Sim. E em busca de informação sobre conhecimento financeiro, saúde financeira. Porque a emoção... eu vou fazer liberação de emoções aprisionadas para eu pagar minhas contas. Não vai funcionar, né? Não dá certo, né? Exato. Eu posso fazer a liberação de emoções aprisionadas de algum trauma que eu tive, de alguma situação difícil que eu passei por dificuldades financeiras. Mas aí seria uma situação mais posterior. Mas na hora que está acontecendo, eu diria que o floral vai melhor. Acho que o floral vai bem para dar uma equilibrada nos ânimos, para abrir a cabeça e conseguir saber o que fazer. Com certeza. Tem mais perguntinha aí, Carla? Tem outra aqui. Como a gente pode saber que tem um muro do coração? Então, de uma forma mais indireta, são questões assim, que a pessoa não consegue se descobrir num trabalho que ela goste, numa profissão que ela goste, ela não sente realização em nada, tem dificuldades nos relacionamentos, dificuldade de se relacionar tanto amorosamente como de amizade, enfim. Mas existe também uma dor física que acusa a possibilidade de ter o muro do coração, que é desconforto na região cervical e dos ombros. Desconforto excessivo nessa região de cima. A pessoa já fez exame, não tem nada na cervical, não tem nada nos ombros, é só tensão, dor, geralmente está ligado ao muro do coração. Que interessante isso aí. Você falou do coração e do cérebro, o coração tem bastante neurônio. E o coração, ele tem ondas eletromagnéticas e o cérebro elétricas, né? Então fica difícil para conversar o coração com o cérebro com esse muro. Seria isso que você queria dizer? Isso. Eu não consigo realizar nada. Isso. Hoje se fala muito em coerência entre mente e coração, né? Se eu tenho o muro do coração, as informações do meu coração, elas não vão chegar da forma como elas saíram. É como se fosse um telefone sem fio. Sabe a brincadeira, aquela do telefone sem fio? A frase sai de uma forma no início e quando ela chega no final, ela chega toda diferente. É como se fosse isso. A informação que o coração está tentando passar para o cérebro, ela vai passar por alguma mudança vibracional e ela não vai chegar da forma como ela saiu. Você falou sobre que consegue detectar mais ou menos uma época da vida. Você citou o meu caso. O que aconteceu? 30 anos. Quando você falou assim, eu fiquei aqui com o meu cérebro trabalhando. O que ela quis dizer com isso? Então, você trabalha com a radiestesia, procurando, na hora da entrevista, as possibilidades que aquele cliente tem de ser ajudado.
E faz Isso. Isso. É sempre o pêndulo que, na verdade, assim, para mim, às vezes vem alguma coisa, porque as informações, elas são vibrações, são energia, elas podem surgir tanto na mente da pessoa que está fazendo a consulta, quanto na minha também. Às vezes a pessoa está ali, mas eu não me lembro de nada, não consigo lembrar, e para mim vem alguma coisa assim, não sei, alguma coisa na tua família, tu tens irmãos? Para mim vem assim, e aí a pessoa diz, nossa, é mesmo, tive um desentendimento com a minha irmã. interessante, né? Então, essa comunicação também acontece. E com o pêndulo, o que a radiestesia, o pêndulo faz? Ele está captando as informações do campo energético da pessoa que está aqui na consulta. Claro, mediante a autorização, né? Então, se a pessoa já está aqui na consulta, é porque ela está autorizando que essa transmissão seja feita, né? Aí a gente consegue detectar, sempre por respostas, a gente faz perguntas de resposta sim e não, e aí o pêndulo nos responde sim ou não, e aí eu vou fazendo perguntas. Saiu uma emoção lá, a gente precisa saber, porque aí eu sempre pergunto assim, qual é a emoção? Eu tenho uma tabela, encontrei a emoção, precisamos saber mais sobre essa emoção? Quando ele me dá a resposta que sim, aí eu começo a buscar na idade. A pessoa tem 50 anos, foi dos 40 aos 50 anos? Não. Foi dos 30 aos 40 anos? Sim. Foi dos 30 aos 35? Não. Foi dos 35 aos 40? Sim. Aí eu começo. Foi 35, 36, 37? Sim. E assim a gente vai. É buscar no labirinto. Bem, né, Carla? Oi? Funciona muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito bem. Antigamente, você falou da mamãe bruxa aí, mas antigamente nós éramos bruxos, né? As mulheres mais ainda, porque... Sim, conectados com a natureza, muito mais. Diferente. Né? Mas já se percebia, há milhares de anos aí, essa energia das pessoas, que você pode estar num lugar distante, você faz uma oração para aquela pessoa que está do outro lado do mundo, e a pessoa recebe aquela graça, aquela oração, aquela vibração, sei lá o que for. Então, o pêndulo hoje é uma realidade dentro, que seria a radiestesia, né? Sim, sim. E ela é complementar a outras técnicas também, como claro, claro. E, na verdade, assim, a física quântica já colocou até nome em tudo isso. Hoje se fala em enredamento, né? Estamos todos interligados, tudo está ligado. Porque lá no início... Eu não lembro da palavra, tenho uma coisa assim. Isso. O que acontece? Lá no início, no Big Bang, tudo que existe hoje no nosso universo estava condensado lá numa bola super condensada, exprimida. Depois que houve a expansão disso, uma vez estando fisicamente conectados, vai estar sempre energeticamente conectado. Então é por isso que a gente tem essa ligação energética, porque lá atrás, no início de tudo, éramos todos ligados. Então nós somos frutos de partículas desse Big Bang, dessa expansão, né? Então, se existe essa ligação energética entre todos nós, uma oração chega na pessoa em quem a gente está querendo o bem dela, o pêndulo, a gente consegue fazer a detecção das informações do campo vibracional dela. Então, estamos todos interligados. Tudo que acontece em mim vai reverberar no outro. Tudo que acontece na natureza reverbera na gente. Estamos todos interligados, absolutamente interligados. Então, e tem gente que pensa que não tem nada a ver o que eu faço com o universo. Infelizmente. Se eu chuto um cachorro na rua, foi só um cachorro que aconteceu aquilo. Se eu salvo uma pessoa, se eu emito luz para uma pessoa no momento de desespero, eu não estou ajudando aquela pessoa. Isso está expandindo, né, para todas as pessoas, para todo o universo. É luz para o universo, exato. E é aquela coisa de pensar assim, bom, se o teu exemplo, né, chutar um cachorro, eu estou chutando uma parte de mim também, porque ele veio do mesmo lugar de onde eu vim. Sim, com certeza. Né, se a gente pensar dessa forma. Todos nós viemos da mesma origem, o mesmo início lá do Big Bang, onde tudo era extremamente compactado. Então, estamos todos interligados. Então, se eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal para mim também. Com certeza. E não é culpa do Criador, não. É a gente mesmo que cria as coisas. Aí livre-arbítrio, né? Aí o livre-arbítrio pega a gente. Exatamente. Lá no início da nossa conversa, você falou registros akáshicos.
Uhum. Você usa abrir esse registro ou tem a possibilidade de abrir no momento da consulta? Talvez Eu seja poderia, ele. eu poderia fazer para mim, abrir os meus registros acásticos para ter a percepção um pouco mais aguçada, digamos assim, para conseguir auxiliar a pessoa que vem fazer a terapia, né? Mas eu não tenho feito, eu não tenho usado. Eu não me sinto próxima do instrumento. Sabe quando, não sei, eu não me sinto, À vontade. parece que, não é nem a vontade, parece que para mim não fechou. Não, eu tenho a formação, eu tenho lá, mas não uso, não. Qualquer coisa, tem um rapaz aí que chama Rafael, né? Tem. Você pode consultar com ele. Pode, Deixa eu posso te sim. falar, como que faz para fazer uma consulta? Quem precisa de você? Vamos fazer primeiro. Quem que precisa da Carla? Quem? Não é só em termos de pessoa, mas quem problema, quem de situação que precisa da Carla? Olha, eu sou suspeita para falar. Eu acho que pelo menos uma sessão de liberação de emoções aprisionadas todo mundo deveria passar. Eu acho que É, né? é enriquecedor, assim, é revelador de perceber quanta coisa pode ficar guardada. Quantas coisas que a gente acha que já resolveu e que ainda estão ali, né, causando desequilíbrios. Mas, assim, de diversas. A gente pode fazer liberação de emoções aprisionadas até de animais. Porque os animais Eu também quero podem. saber mais, eu quero saber mais. Uhum. Eu fiz um trabalho muito bonito num cachorro de uma amiga. Os tutores se separaram. E ela ficou com o cachorro. E ele ficou com emoções aprisionadas de abandono, de rejeição. Interessante, cara. Uhum. Em função da separação, em função do abandono do tutor, né? Que aí os dois se separaram. Então os Você bichinhos falou, também sentem. Os você bichinhos falou também isso sentem. aí. Eu assisti um vídeo, eu vou falar rapidinho, porque a entrevista é sua, não é minha. Um Não, rabino imagina. contando que estava numa sinagoga em outro país, toda vez que ele ia na igreja, na sinagoga, um gato acompanhava. Toda vez o gato acompanhava e ficava até o final. Uhum. E demorou um pouco para ele entender e interpretar isso, porque o animal, segundo ele, tem alma. Tá? E depois que terminou, sei lá como chama, culto, qualquer coisa, veio a ideia dele de fazer uma oração para o gato. Que tinha alguma coisa a ver com o gato. Você acredita que o gato, depois disso, foi embora e nunca mais voltou? Ele estava Olha só. precisando daquilo. Precisando de um Olha, direcionamento. olha, é o que você faz, é o que você fez. O animal estava sentindo mal, ele precisava de uma ajuda. Estava manifestando no corpo físico do coitadinho uma situação, né? Exato. Então, assim, bichinhos que do nada param de comer, aí a pessoa leva no veterinário, não tem nada, não tem nada. Claro que a gente sempre vai partir para situações físicas primeiro, né? Físicas, é. Levou no veterinário, não tem nada, mas continua com aquele comportamento, para de fazer xixi, para de comer, começa a reclamar, a chorar demais, começa a ter comportamentos diferentes do normal. Já passou pelo veterinário, investigou tudo que tinha, não consegue achar nada, provavelmente pode ter uma emoção aprisionada interferindo no comportamento dele, né? É porque o campo deles existe mesmo. Eles percebem coisas que a gente não Sim, percebe, né? sim, com certeza. E eles sentem como nós também. Então, a dificuldade que eu tenho para poder ter uma vida mais regrada, mais tranquila, em relação ao emprego, em relação ao estudo, Mais harmoniosa, mais buscar harmoniosa. para buscar mais harmonia, né? Emoções Interessante. aprisionadas. Liberação de emoções aprisionadas ajuda bastante. E você faz Claro, essas consultas como hoje? Não, você ia falar online. alguma coisa, pode falar. Não, depois eu complemento. Eu tenho feito online. A gente consegue fazer. Eu tenho usado o aplicativo Zoom, aquele, ou o Skype, enfim, o que for mais fácil para a pessoa, né? Mas como nós estávamos falando do enredamento, estamos todos interligados, então uma consulta online funciona direitinho, não tem a necessidade de ser presencial. Isso eu tenho certeza mesmo. Porque essa troca de energia é bastante intensa, né? Você é reikiano, também sou reikiano. Nós fazemos reiki pela internet aqui, põe a foto da pessoa,
E a distância se conecta ali no pensamento. Aqui, ó, o Rafa perguntou, muito bem lembrado, eu ia esquecer de falar, sobre emoções herdadas dos nossos antepassados. A gente também pode herdar emoções dos nossos antepassados. Olha que coisa. Eu vou voltar lá porque eu não sei falar outros termos, tá? Estariam no registro acásticos? Na verdade, assim, é a informação vibracional que vai junto com o teu DNA, que vai junto com a tua célula. No momento da concepção, do espermatozoide, com o óvulo lá, toda a informação, tanto genética quanto vibracional, ela vai junto. Então, o que acontece às vezes, né? Tem lá o tetravô paterno, ele sofreu alguma situação, ele aprisionou uma emoção. Aí ele passou para o filho e foi até chegar na gente. O mais bacana é que a gente consegue fazer essa liberação dessa emoção aprisionada do nosso campo e consegue liberar todos os nossos antepassados que carregaram essa emoção também. Então a gente libera para trás. A gente libera para trás. Para frente, eu posso perguntar se existe a possibilidade, mas a maioria das vezes não deixa, a não ser que seja criança menor, às vezes deixa. Por quê? Porque a pessoa precisa fazer o movimento de liberar essa emoção. Então, quando é de crianças menores que o tutor, o responsável legal, está fazendo esse movimento, às vezes consegue. Mas se é uma pessoa assim, meu filho já tem 20 anos e eu quero saber se essa emoção que eu recebi herdada eu passei para ele. Eu não consigo ter acesso a essa informação, porque é a pessoa que precisa vir para buscar essa informação. É porque precisa da permissão dele também, né? Isso mesmo. E do interesse da pessoa também, ela precisa estar aberta para isso, né? Exatamente. Eu nem consigo. O pêndulo nem me responde nada. E aí quando o pêndulo começa a se bloquear, assim, aí eu pergunto, eu posso fazer essa pergunta? Aí ele me dá que não. É fenomenal. É a sabedoria universal ali na tua mesa, né? Exatamente. Ô, Caio, deixa eu ver, tem mais umas coisinhas aqui. Aproveitar que temos ainda 15 minutinhos. Ó, a Karina dizendo aqui, o código das emoções me ajudou a perceber coisas que estavam inconscientes. Exatamente isso, são situações que a gente já nem lembra mais. E aí quando a gente tem aquele mapa de tudo que foi liberado, todas as situações que aconteceram, e a gente consegue olhar, é como se fosse olhar para uma planta, né? Uma planta baixa de arquitetura. É como se olhar para aquela planta e dizer, olha, esta porta aqui eu não tinha visto. E aí tu começa a fazer as conexões do quais são os padrões que tu repetiu, quais foram as histórias que têm conexão entre si. E aí vai tornando consciente toda essa mudança. Mas sim, são coisas que estão lá no nosso inconsciente, que a gente nem lembra mais. Esse inconsciente ele é responsável por 97% das nossas ações, mais ou menos aí, né? Então, às vezes tem momentos que a gente para, puxa vida, não dá certo, eu tento de tudo, não consigo, é sempre a mesma coisa. E a hora que consegue abrir esse inconsciente, a gente vai ver lá no fundo que tem uma raiz para isso, tudo que está arborando, né, em nossas vidas. E é isso que você faz esse trabalho, né? Eu ajudo a fazer, né? Porque a pessoa tem que fazer o seu tema de casa, né? E aí, o que eu ia falar antes, né? Quantas sessões são necessárias, tudo. Até o Rafael perguntou aqui também, quantas sessões precisa para derrubar o muro do coração? Depende muito, porque a pessoa precisa, que nem a gente estava falando antes, né? A pessoa precisa estar pronta para ver essas informações, fazer essas conexões, desculpa, fazer essas conexões que ela precisa para tomar responsabilidade sobre o seu processo. Às vezes acontece assim, a pessoa quer, digamos, eu não consigo me identificar com nenhum trabalho. Enfim, aí ela vem para fazer a liberação de emoções aprisionadas em relação a isso. O que ela espera? Que venham emoções aprisionadas relacionadas a coisas profissionais que aconteceram na vida dela. Só que aí começam a sair coisas da infância, coisas da relação com os pais, coisas do colégio. E aí a pessoa começa a ficar desapontada. Mas eu não vim para ver minha infância. Eu vim para ver minha questão profissional. E aí a pessoa está tão querendo profissional, que ela não para pensar que as coisas da nossa infância vão ter interferência no nosso profissional, e ela acaba desistindo. Diz, isso aí não serviu para mim. Só saiu coisa da minha infância e não consegue fazer a conexão. Então, por isso que eu digo, às vezes a pessoa não está pronta para fazer a conexão. Às vezes ela precisa buscar em outros instrumentos e talvez outro instrumento seja mais eficiente para ela.
Porque a gente não tem nenhuma técnica perfeita, milagrosa, que faça todos os milagres. Não existe isso. Verdade. Às vezes um código das emoções vai ajudar, às vezes o reiki vai ajudar, né? Depende. Às vezes a pessoa não está pronta para aquilo ali, ela precisa em outro lugar. Ou às vezes ela já procurou em todas as técnicas e aí, nossa, peguei, li sobre o código das emoções e, gente, acho que é isso. E realmente era a cerejinha do bolo que faltava. Ou, outra situação ainda, a pessoa terceiriza tanto a resolução dos seus problemas que nenhuma técnica vai fazer trabalho. Não vai ajudar. Ela terceiriza toda a resolução dos seus problemas. Ela fica esperando a técnica perfeita para resolver os seus problemas. Nenhuma técnica vai fazer isso. Ela precisa tomar partido da sua resolução, do seu autoconhecimento. Fica condenando pessoas, condenando fatos, situações, e ela fala, não sou responsável, essas coisas estão acontecendo, não é por causa de mim. Aí mas ela não consegue abrir isso, ela está jogando para a terceira culpa. Né? E isso, terceirizando, exatamente. Não consegue tomar partido daquilo e dizer assim, não, qual é o meu papel nisso? Qual é a minha responsabilidade para isso estar acontecendo? Aí é aquela pessoa que busca os milagres, né? Aí teria que ir com uma caderneta e falar, cara, eu vou anotar tudo aqui, começa aí, porque eu quero resolver essa situação minha, eu não sei qual é. Eu estou pronto para receber essa informação que você vai me dar e estou pronto para mudar a minha vida. Eu tenho que querer mudar a minha vida. Porque somente eu ouvir a Carla falar, eu não vou mudar a minha vida. Exato, né? Eu tenho que querer o primeiro passo, compromisso, comprometimento. O seu termo é tarefa de casa? Isso, tema de casa. Tema de casa. Aqui a gente usa tema. Eu não conhecia essa palavra, tema de casa. Deve ser tarefa de casa. Isso, tarefa de casa. Na verdade, o tema é do meu tempo. É do meu tempo. Não sei se a pessoa usa tema. Eu tenho 66 anos. Na minha época era tarefa, não tinha tema. Não. Eu acho engraçado. Está todo mudado hoje, né? Eu vou buscar meu neto na escola. E aí, meu neto, o que teve hoje? O que ele fala? Atividade. Ótimo, atividade. Eu nem sabia o que era isso. Não existia essa palavra na minha época de infância. Hoje é as atividades das aulas. Atividades. Então, como a pessoa faz para entrar em contato com a Carla? Como que é o seu trabalho de manhã, de tarde, à noite? Como que é isso para as pessoas interagirem com você? Então, eu geralmente atendo a partir das 16 horas da tarde, porque antes eu estou comprometida com a parte das atividades aquáticas, a prof de educação física, né? Então, eu trabalho com esses dois lados. Então, eu sempre atendo a partir das 16 horas da tarde. A sessão dura em torno de 1 hora e um pouquinho. Às vezes menos, porque chega na hora que o pêndulo diz assim, para hoje chega, para hoje não libera mais. Pode acontecer também. Vai depender do quanto que a pessoa está pronta para mexer, né, em emoções aprisionadas. Pode me chamar aqui pelo direct do Instagram mesmo, que é o Vibrando Emoções, ou no telefone, eu vou digitar aqui o telefone, que é o DDD 51 98203 9633. Pode me chamar pelo WhatsApp. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. 98203-9633. Isso. Pode me chamar no WhatsApp. A gente combina se vai ser... Pode ser por videochamada do próprio WhatsApp mesmo. Pode ser por Zoom. Pode ser por Skype. O que ficar melhor para a pessoa. Tem um tempo mínimo que precisa ter entre uma consulta e outra. Sim. Eu trabalho com um esquema de 2 sessões iniciais, porque dificilmente a gente vai ter resultados já bons numa sessão só. Então, eu trabalho com um esquema de 2 sessões iniciais. Da primeira sessão para a segunda sessão, pelo menos 5 dias de intervalo. Porque cerca de 20% das pessoas que passam pelo processo de liberação de emoções aprisionadas sentem o que a gente chama de processamento. Então, a gente faz a liberação das emoções, o nosso campo energético, ele precisa se acomodar, ele precisa processar essas informações que mudaram ali no campo energético, né? Então, se a pessoa sente, assim, um pouco mais de vontade de ficar quietinha, recolhida no canto dela, uma irritação um pouco maior, qualquer coisa que for diferente do normal dela, pode ser sintoma desse processamento.
Mas é muito difícil, assim, é cerca de 20% das pessoas que sentem alguma coisa efetivamente, né, desse processamento, né. Então, por isso que a gente pede 5 dias, pelo menos, porque o processamento, se ela sentir, é de 3 a 4 dias. Então, se ela estiver sentindo algum sintoma do processamento, para fazer a segunda sessão, ela já está em equilíbrio de novo. Tá? E fica tranquilo de fazer a segunda sessão. Muito interessante saber disso. E você começa a atender às 16, vai até que horas? Ah, até às 20, até onde precisar. Porque tem pessoas, às vezes, que trabalham até tarde. Não sim, tem sim. tempo, né? Ah, aí vai. Eu Final estou de atendendo uma semana, pessoa... dia de sábado, você trabalha também? Sábados de manhã, eventualmente, sim. Se precisar, a gente combina sábados de manhã também. Uhum. Então, gente, olha... Eu estou atendendo uma pessoa que mora em Xangai. Não, Xangai não, mora na China. E, porque lá é totalmente fuso horário diferente, né? Então, na hora que ela está acordando, a gente faz a sessão, que aí aqui é às 20 horas. Olha que interessante. Então, fica aí um leque de opção para você que queira bater um papo com a Carla. Fazer uma pré-entrevista primeiro, dar um relato do que está acontecendo, trocar ideia. Sim, e aí, sim. se for vocês entrarem em acordo, vai fazer a sua consulta com a Carla. Eu tenho certeza que essa mudança interior, o reflexo dela é muito positivo no exterior também. E como eu perguntei para a Carla, o aspecto familiar, o aspecto de relacionamento, isso tudo é muito importante hoje. E se nosso interior está assim, meio borbulhando de problemas, então não temos relacionamento, os vínculos ficam bem distantes. Conturbados, né, ficam conturbados também. Se nós, no nosso interior, estamos conturbados, estamos com a energia conturbada, os nossos relacionamentos vão ser assim também. Carla, mais alguma pergunta que tem aí para você? Se não tiver... aqui pediram para repetir meu número, mas aí o Rafael já escreveu ali de novo meu número. A Karina perguntou de novo ali quanto tempo dura em média. A sessão é 1 hora em média, a duração da sessão. A primeira sessão... A primeira sessão eu acabo explicando um pouco mais sobre como funciona na prática, como que a gente libera e tal. Aí na segunda sessão não, aí a gente já parte direto para as emoções aprisionadas sem falação. Mas na primeira sessão já libera, já faz emoções, já faz a liberação. Mas tem toda uma explicação inicial, né, primeiro. Entendi. Então, suas considerações aí finais, você falar sobre esse trabalho... Considerações finais, muito bem. Eu diria assim, para as pessoas busquem, sejam buscadores, buscadoras. Talvez as respostas que a pessoa procura não estejam no código das emoções. Talvez ela esteja em outra técnica. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber. Se a gente não experimentar, a gente não vai saber. Então, dá essa chance para as técnicas diferentes que existem. E a gente sempre sente, assim, quando dá aquela, acho que é isso aí, né? A nossa intuição nos falando. Tem que confiar na intuição, né? Confia. Então, se chamou a atenção, se achou que, olha, acho que pode ter um trabalho bacana para ser feito, me chama, vou estar aqui bem feliz e disposta a explicar qualquer dúvida que tenha ficado. E estamos aqui para somar. Gente, que família! Olha para você ver, todos os terapeutas, que coisa linda! Deve ser muito bom o encontro de vocês na casa da mamãe, da Juju. Juju, isso. Deve ter uma delícia, falando da terapia, falando das coisas maravilhosas. Não é família de propaganda de margarina, tem perrengue também, mas a gente se entende. Mas é ótimo, com certeza. Claro, somos humanos. Eu agradeço de coração mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite, Marcos. Que delícia de bate-papo, de quantas informações que você trouxe para nós, né? Coisa boa. E fluiu muito bem, passou super rápido, a conversa foi agradabilíssima. Muito bom mesmo. Foi um prazer muito grande. As portas aqui estão abertas. Quando você quiser trazer alguma informação, você pode dar um toquinho, bate na porta lá. Vamos entrar e vamos começar a fazer um novo programa. Tá bom? Tá certo. Te agradeço imensamente. Minha gratidão de coração a vocês. Agradeço as pessoas também que ficaram aí para nos assistir, nos prestigiar. E estamos aí. Qualquer coisa é só entrar em contato. E também a todos que irão assistir depois. É verdade. Não pode assistir, né? É verdade. Um abração para você, para o
o seu maridão, Rafael. E deixa eu ver aqui uma coisinha. Só uma pergunta. Cadê uma pessoa que você falou aqui que iria falar? A sua mestra, o seu mestre, repete para mim quem que é, por favor. O criador do código? O criador do código. Ah, é o Bradley Nelson. Deixa eu ver se... Deixa eu Bradley aqui, Nelson. Tá escrito embaixo aqui, ó. Bradley Nelson. Isso. Esse é o criador do Código das Emoções. Parabéns. Quem quiser, tem um site, que é o site em inglês do próprio método, que é o Discover Healing. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. O Rafa escreve aí, que ele está no computador, ele vai escrever mais rápido que eu. Meu secretário. Isso é ótimo. Tem o site, tem o Discover Healing, que daí tem um mapa de praticantes, que você consegue ver todos os praticantes cadastrados no mapa, no mundo, quantos tem, onde eles estão. E em Porto Alegre está lá o meu coraçãozinho. Olha que belezinha, meu Deus do céu. Iluminando Porto Alegre, expandindo essa alegria, essa luz toda. Mais uma vez, muito obrigado. Felicidades para vocês aí, muito sucesso nessa vida. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que está sempre acompanhando nas nossas quintas-feiras, né? Muitas bênçãos para todos e uma feliz semana. Até quinta-feira que vem. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.